Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Suelen Martins, eu sou professora de literatura e hoje eu vou trabalhar com vocês uma questão de arte. É muito importante pensarmos que, para fazer o Enem, nós precisamos pensar em artes plásticas. É um conteúdo muito cobrado, muito difícil para alguns alunos. Então, a gente precisa fazer essa revisão muito interessante sobre questões que envolvem artes plásticas, tá bom? Então, gente, vamos lá. Para variar, nós vamos começar pelo enunciado, depois nós vamos voltar aos textos, vamos então analisar cada uma das alternativas, são 5 alternativas. É muito interessante pensar que a gente vai tirar 3 alternativas, porque elas estão muito absurdamente deslocadas daquilo que se pede no enunciado. E, é claro, vamos cair em dúvida com 2. E aí, eu só vou marcar aquela alternativa que responde perfeitamente ao meu enunciado, tá? Então, veja aí. A relação observada entre o texto e a imagem. Então, o enunciado já diz que eu preciso ler tanto o texto quanto a imagem. Relacionar texto e imagem. Gente, isso é bem típico, por exemplo, de questões do Enem, tá? Muito típico. Então, a relação observada entre o texto e a imagem permite o entendimento e a intenção do artista do século XX. Gente, século XX já é um dado muito interessante para a gente, porque nos faz pensar em vanguardas europeias, que foi um movimento que veio para romper com o clássico, é um movimento que veio dar suporte, subsídio para a gente pensar o modernismo no Brasil. Foi um movimento, claro, artístico, mas também um movimento de reforma em outras áreas a não ser as artes plásticas, tá bom? Então, vejam, muito cuidado. Olha como o enunciado traz para a gente elementos valiosos para a gente entender qual é a alternativa correta. Nesse caso, a obra apresenta características. Vamos lá. Gente, vamos olhar para a obra. Tá vendo? Essa obra tem traços muito particulares. Traços particulares de um grande artista plástico, que foi o Salvador Dalí. O Salvador Dalí tinha um estilo surrealista. O surrealismo lida com o onírico, com essa atmosfera do sonho. O surrealismo lida com questões também da psicanálise, do inconsciente, do subconsciente, da atmosfera do onírico, do sonho. Quando a gente fala em surrealismo também, a gente pensa em quebra da lógica. Tá aqui. Tá? Então, vejam só. Nós temos aqui nesse quadro uma mescla de elementos, nós temos nuvens, nós temos alguns objetos aparecendo como se estivessem exatamente fazendo parte de um sonho. Vejam que esse objeto que está no centro do quadro, ora pode me dar uma impressão de que é um cálice, ou algum objeto para suportar outros objetos, outras coisas, mas eu também consigo observar uma face ali no meio. Porque realmente quando a gente pensa em onírico, né, em sonho, em surrealista, a gente tem aí uma mescla de elementos que não são necessariamente nítidos, podem ser difusos. Nos sonhos, onírico, tá vendo? Olha o texto.
Nos sonhos, com frequência, experimentamos a sensação de que as pessoas e objetos se fundem e trocam de lugar, porque é tudo difuso. Nosso gato pode ser ao mesmo tempo nossa tia e o nosso jardim pode ser a África. Não é? Há uma perspectiva de quebra da lógica. Então, vamos lá. Nesse caso, a obra apresenta características. Gente, posso falar que tem características cubistas? Uso de formas geométricas? Eu não posso falar disso. Então, eu de cara já posso tirar a letra A e a letra E. Nossa, mas Sueli, você não vai ler o restante? Eu posso fazer a leitura, tudo bem. Mas, a partir dos traços, sabendo que se trata de uma obra do Salvador Dalí, lendo o texto, eu já consigo saber que estou lidando com uma questão sobre surrealismo. Então, não preciso de maiores dados. Cubismo ali não vai caber, não é? Bom, surrealismo, letra B, pois o artista desse movimento vai representar um mundo dos sonhos. Está no texto. Eu sei que a estética surrealista trabalha com o onírico. Sei pelos traços que essa obra é do Salvador Dalí. E do inconsciente em formas abstratas, é abstrato, é difuso, quebra com a lógica, criando composições surpreendentes. Ok, vamos lá, vamos ver se pode ser essa, né? Criando composições surpreendentes, vamos lá. Então, essa está no páreo. C, expressionismo, não é expressionismo. Não é. Agora, vejam só, gente, eu já eliminei a A, a E e já eliminei a C, porque expressionista também não serve. As duas que têm surrealismo são a B e a D, ficaram então duas. Vamos ver então aquela que tem mais a ver com o texto, mais a ver inclusive com o enunciado, se é a B ou se é a D. Eu coloquei a B no páreo, tá? D, do surrealismo, misturando nas telas fragmentos surpreendentes e disparatados do mundo real. Olha, esse disparatado parece lembrar disparate, né? Algo que quebra mesmo com a lógica. Pintados com a mesma detalhada precisão dos pintores neoclássicos. Eu acho que a letra D está mais completa do que a letra B para responder a nossa questão aqui. Tá, pessoal? Porque realmente eu tenho uma mescla de fragmentos, eu tenho uma realidade sendo mostrada de forma diferente, não tão ligada ao real, porque é uma representação do real. E eu tenho um detalhamento, de fato. Então, esse detalhamento está mais próximo daquilo que a gente vê nos pintores neoclássicos. Então, apesar da letra B ter informações corretas, eu não posso dizer que a B está errada, a letra D de dado traduz melhor o quadro em relação também ao texto. Tá vendo? Então, quando se fala no texto, nosso gato pode ser ao mesmo tempo nossa tia e o nosso jardim pode ser a África, eu estou falando de fragmentos surpreendentes e disparatados também. Certo? Então, por mais que a B esteja correta, aqui responde ao enunciado que tem relação mais direta com os textos, é a letra D de dado. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Pode ser que a alternativa esteja certa, mas ela não esteja tão fortemente relacionada ao enunciado e talvez ela não esteja tão fortemente trabalhando o texto aí em questão, tá bom? Então, letra D de dado é a marcação correta aí para a nossa questão de artes, que é também uma parte vista em literatura, tá bom? Então, gente, vejo vocês em outra ocasião, vejo vocês em outro momento, e agora vocês já vão estar aptos para fazer questões relacionadas ao surrealismo, tá bom? Um abraço para todo mundo.